Salve, salve, ilustríssimos, ilustríssimas, muito bom dia. Vamos agora para o segundo momento da nossa aula. Passa rápido, muita informação. Então nós vamos caprichar na qualidade dessa informação. E é claro, né? Hoje, com pouca intensidade, nós não vamos alternar com as questões, mas vamos ter questões, tá? Nós vamos responder algumas questões aqui para vocês terem aí uma ideia. Lembrando que nós estamos deixando para você a tarefa para casa. Tudo bem? Não esqueça. No segundo slide tem uma cartelinha. No último item está lá de vermelhinho a tarefa para casa. Então eu solicito a todos os professores, professoras, não é? Que eu sei que tem uns grupos e eu faço parte, inclusive, de alguns desses grupos, que já deixei no ponto isso reservado para nós respondermos no nosso próximo encontro. Então, vou escolher algumas dessas questões. Nesse primeiro momento, foram muitas questões, porque eu preciso revisar o máximo possível o que foi visto lá no módulo 1, porque aqui você vai fazer uso, nesse primeiro momento, tratando explicitamente das noções básicas e da LINDB, né, que é a Lei de Introdução, tá, do Direito Brasileiro. Nós estamos aqui nessa parte de lei, conceito, características, e nós estamos fazendo essa viagem rapidão. Tá? Paramos agora para fazermos esse break. Aqui nós vamos verificar as questões inerentes a direito público e privado. O direito privado, senhores, é um conjunto de normas que regula as relações entre indivíduos face aos seus interesses particulares. Dessa forma, pertence ao âmbito do direito privado. Olha aqui onde nós estamos situados, ó. Nós estamos situados aí. Olha como é legal, né? Nós estamos aqui, ó, direito civil. Direito civil. Tudo bem? Como direito privado comum e o direito comercial, direito privado especial, que é o ramo originário do direito civil, em função de suas características próprias, considerando o direito civil, tá? É daí onde nós vamos perceber que deixamos assim de olhar com os brilhos nos olhos para a LIC e passamos a falar da LINDB. Tem aqui nesse slide, como retaguarda de leitura a posteriori para todos os senhores, e que eu faço a retomada através de questões no nosso próximo encontro. Tá? Então, olha para cá. Alguns autores também consideram como direito privado especial o direito do trabalho e o direito internacional privado. Aí eu coloquei aqui para vocês um negócio muito bacana, que é justamente para trazer, ó, mais luz, né, a esse momento. Tá? Você tem aqui, ó, o direito, falamos do ramo, nós já vimos o que é, né, ó, nós vimos o que é, né, o que são os ramos do direito. Tá? Nós já definimos o que é direito, nós vimos, né, o que é direito público e vimos o que é direito privado. Estou fazendo aí um degradê até chegar ali, ó. Então, nós em público, constitucional, penal, né, processual, internacional, público, previdenciário administrativo. Aqui nós estamos, ó, no privado, ó, civil. Aí temos empresarial, internacional, privado, consumidor, lembram do CDC, né? Ambiental e direito do trabalho, certo? Se nós formos analisar, turma, tem vários momentos que você vai encontrar, né? Várias, olha só essa daqui, ó, direito público, Estado para consigo mesmo, Estado com particular, Estado para com outro Estado. Olha o privado e olha, nós estamos agora aqui, ó, tá? Nós estamos aqui. Na aula de amanhã, nós vamos estar, sabe aonde? Na esfera do direito público, porque nós vamos estar fazendo a parte, ó, de noções do direito
constitucional. Olha que máximo. Então, nós vamos sair do direito privado e vamos lá no direito constitucional. Mas você vai ver que, vez ou outra, eu preciso estar relembrando do direito privado. Não é legal isso? Ele fica a todo momento se interligando. Não tem como você desassociar. É muito amplo, tá? É muito rico e ele é um sistema harmônico, não é? Ele funciona com uma certa harmonia, tá? E autonomia. Tudo bem? Olha aí. Voltando novamente à base de relembrar, né? Direito natural, ó, direito eterno, universal, tá? Olha aqui, ó. Direito imutável, tudo bem? Porque o direito eterno, o homem, segundo essas margens, é eterno, tá? Direito universal, válido em todos os lugares. Imutável, independe de tempo e do espaço. Olha aí as diferenças que eu já consigo visualizar nas questões, né, do direito natural versus o direito positivo. Tudo isso nós já vimos aqui, ó, nesse primeiro momento de aula, tá bom? Ah, professor, então nós estamos lá no campo, né, das caracterizações, das conceituações, beleza. Então nós temos o direito natural, aí vocês vão ver, eterno, universal, independe da vontade humana, irrevogável, imutável. Olha lá, direito positivo, direito posto, escrito, legislado, temporal, territorial, formal, né? Origem nas fontes formais, revogável, tá? Porque a sociedade, ela evolui nas suas relações, variável e imutável. E aí nós vamos estar lembrando de situações lá da vacatio legis. Vocês lembram disso? Que é aquele período, né? Aquele lapso temporal. Pois bem, tudo aquilo você vai ter que relembrar, tá? Olha novamente aqui a questão do direito positivo e o direito natural. O positivo, ele é um conjunto de normas. Eita, deixei da cor do meu Flamengo aqui, ó. Um conjunto de normas, preto e vermelho, não foi? Escritas ou não. Escritas ou não, tá? Que apresentam formulação, olha só, tá bom? Culturalmente construída para reger a sociedade. Característica. Claro que ela tem uma mutabilidade. Claro que ela tem a territorialidade. Tá? O Estado é quem garante o respeito à manutenção da lei. Isso aí nós já sabemos, não é verdade? Só colocando aqui rápidos lembretes, né? Olha aí mais uma do direito positivo, né? Direito, que é o conjunto de normas que regulam a vida do homem em sociedade. Fatos sociais, né? A maneira de agir, pensar e sentir, né? Aí o Durkheim. Direito positivo, conjunto de normas estabelecidas pelo poder público que regula a vida de um povo em uma determinada época, tá? E aí dentro dessa concepção, não é? Dentro dessa concepção do direito positivo, aí nós vimos as codificações. E aí nós temos a própria, olha só, a própria Constituição, o próprio direito civil que nós estamos vendo aí. Então, professor, aí o que seria, né? O que seria então o direito civil? Ah, você não sabe? Então, o que é o direito civil? Bom, tem vários doutos, jurisconsultos que falam brilhantes definições. Eu encontrei uma que eu gostei muito. Ele diz que o direito civil, ele é o conjunto de normas, ó, conjunto de normas, né, ó, conjunto
de normas, categorias e institutos jurídicos, olha só, e institutos jurídicos que têm, ó, por objetivo, olha o objetivo, tá? Que tem por objetivo, né? Objeto, as pessoas. Que tem por objetivo, né? Objeto, as pessoas. Tá? E vocês vão ver que essas pessoas, ele vai verificar as suas relações. As suas relações com as demais. Certo? Então, olha aí uma maneira de você lembrar do direito civil, né? Uma maneira bacana de você lembrar do direito civil, que ele tem essa coisa maravilhosa, né? De visualizar o objeto é realmente as pessoas e as suas relações. É bom que se diga que o direito civil nós também podemos fazer uma divisão, né? Ele tem, nessa parte introdutória, ele tem uma divisão muito bacana. Você tem a parte geral, que é essa que nós estamos comportando aí, né? Tem como o estudo, né, positivado, tá? Visualizando dentro dessas relações o que é que possivelmente acontece, né? Ou com o nosso direito objetivo ou com o direito subjetivo, tá? Essas relações, o que é que gerou dessas relações entre particulares? Aí está na seara do direito civil. Não é bacana isso? Então nós estamos vendo aqui num primeiro momento a visão bem ampla, né? Então você tem aí o direito civil, a parte geral, e aí você pode também ter a parte especial. Certinho, meus ilustres? Bacana. Então, dentro dessa parte geral, você tem das pessoas, né? Você tem dos bens, dos fatos jurídicos, tá? Você tem dessa parte também tida como a parte especial, aí não, já entra lá as obrigações, já são coisas bem pontuais. Nós vamos ver aí vários momentos. Aí eu quero chamar vocês a atenção, né? Nós já vimos as fontes do direito, você sabe que essas fontes, elas são importantíssimas, tá? As fontes do direito, elas são processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, tá? Hans Kelsen diz que é o fundamento de validade da norma jurídica, decorre de uma norma superior e válida, não é? Pois bem, é por isso que nós estamos aqui tratando com tamanho carinho, né, esse objeto do direito civil, né, que é o ramo do direito privado, que regulamenta as pessoas, os bens, as relações patrimoniais e pessoais entre particulares, que se subdivide em parte geral e parte especial. Lá na parte geral, nós vimos aí das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos. Lá da parte especial, você tem desde as obrigações, direito de empresa, direito das coisas, direito da família e direito das sucessões, que não é uma parte muito bacana. Então, todo tempo você vai estar sendo convidado a lembrar. Direito objetivo, cumprimento obrigatório. Direito subjetivo, exercido quando quiser. Tá? Aí vai lembrar das fontes. Bacana? Isso nós precisamos relembrar das fontes do direito. E aí nós vimos que as fontes do direito, nós temos controvérsia, né? Alguns grandes estudiosos não atentam para as fontes históricas. Eles dizem que aí faz parte de uma outra ciência, tá? Ciência sociológica.
Aqui eles costumam dizer apenas a existência das fontes materiais e das fontes formais, né? Mas, segundo Paulo Nader e Pablo Stolz, inclusive são os livros que nós estamos utilizando, né? Paulo Nader no módulo 1, e vamos continuar utilizando esses conhecimentos desse ilustríssimo juiz, né? E Pablo Stolz, que para mim é um dos gigantes a nível de Brasil em termos de civilista. Tá? Ele diz o seguinte, que as fontes históricas, eles são fontes do direito. Segundo Nader, as fontes históricas são conjuntos de fatos ou elementos das modernas instituições jurídicas, a época, local, as razões que determinaram a sua formação. Contrapartida, o ilustríssimo Miguel Reale, ele não considera as fontes históricas como fontes do direito, pois trata-se de um estudo filosófico e sociológico dos motivos éticos ou dos fatos econômicos, estudo de uma outra ciência, por isso que eu falei para vocês. Certinho? As fontes materiais do direito são todas as autoridades, pessoas, grupos e situações que influenciam na criação do direito em determinada sociedade. Ou seja, é aquilo que acontece no âmbito social, nas relações comunitárias, familiares, religiosas, políticas e assim por diante. É de onde vem o direito, tá? É o meio, o formal, né? É o meio pelo qual as normas jurídicas se exteriorizam, tá? Tornando-se conhecidas. Portanto, são os canais por onde se manifestam essas fontes, certinho? Subdivisões das fontes formais. Aí você tem estatais, não escritas, escritas, nacionais, tá? Você tem essas mediatas, imediatas, você pode ter diretas, primárias, secundárias, tá? E aqui eu coloquei só a título de curiosidade. Dentro dessas divisões, gente, eu coloquei só para vocês ter um suporte de leitura, tá? Porque eu quero chegar lá na parte onde tem, meu diretor, coloque lá para mim, lá uma partezinha onde tem Lindbe, que é para nós visualizarmos aqui com os meninos, né? O que seria mesmo esse negócio, esse negócio de Lindbe, ou um negócio feio, né? Então, pode colocar lá na partezinha onde tem Lindbe. Nós estamos aqui chegando nas fontes, né? Do fontes do direito, né? Aí eu vou pular bem aqui para essa práticazinha aí com eles. Vamos botar logo essa questãozinha aí para os meninos dar uma olhada, tá? Vamos aprender na prática, tá bom? Só para vocês relembrarem como é que é o comportamento de uma questão dessa envolvendo esse item de conhecimento. Ele diz o seguinte: considerando os conceitos, né, do direito, julga os itens que seguem. O direito público apresenta normas que regem as relações em que o sujeito é o Estado, tutelando os interesses gerais e visando ao fim social, enquanto o direito privado trata das relações jurídicas entre particulares. Gente, fazendo uso tão somente, né, do que nós terminamos de ver, ó, tá? Então grava aí o primeiro item, está falando aí das suas ramificações. Ainda com relação à parte prática, e lá de Pedro II veio a resposta correta. Tá vendo, gente? Como nós dizíamos o quê? Gente, vamos prestar atenção que introdução ao estudo do direito é tudo de bom, tá? Não se preocupe que nós vamos voltar a falar sobre as subdivisões, tá? Não se preocupe não, porque aqui quando se fala em constitucional, civil, todo momento a gente tem que estar revendo esses conceitos, essas definições, né? Então, fica tranquilo que vai dar tudo certinho, que eu vou deixar tudo amarrado aí para você, tá? Olha aí uma questão um pouco maior, né? Ele diz o seguinte: conforme preconiza o Código Civil, pessoa jurídica
raciocínio, de direito público, interno ou externo e de direito privado. Tá? Então ele diz o seguinte, conforme preconiza o Código Civil, as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo e de direito privado. Em se tratando das disposições legais acerca delas, ele pede para que marquemos, né, a resposta correta. Ora, quando ele disse sobre as questões, né, inerentes pessoas jurídicas, eu vou dizer que são pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros, né, e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Então, nossa resposta correta é a letra C, e veio também lá de João Costa e Pedro II, a resposta correta com relação ao aporte dessa questão. Olha, dentro do que nós vimos, né, o Código Civil, e dentro daquilo que preconiza também a Constituição. Vocês vão ver que muito eu vou deixar, né, leitura sobre artigos, certo? Para que vocês possam embasar ainda mais a linha de raciocínio. Então, nós vimos aqui que dentre as fontes, nós vamos ver o costume, trata-se do uso reiterado, repetitivo, constante, uniforme de determinado ato social, tido como imprescindível. Nós vimos, falamos sobre o direito, né, consuetudinário, falamos de algumas, né, situações que nós deixamos aí, não tem previsibilidade, mas eu dou ali um dinheirinho para o guardador do carro, eu dou uma gorjeta, né, para um determinado atendente, né? A questão de pós-datar o cheque, muito embora essa ordem de pagamento quase não se ouve mais falar, né? Porque não passa de uma mera de uma burocracia. Hoje tem outras modalidades de você fechar um negócio assim, mas temos ainda no Brasil o hábito de vermos pessoas utilizando cheques, essa ordem de pagamento, né? Então, nós vimos aqui, em poucas palavras, o lembrete do costume. Tá? Sendo assim, lá no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Lembram lá das fontes que nós estávamos relembrando? Olha aí a Lindbe fazendo, não é, presença. Lei, vamos relembrar? Lei, né, no direito, uma lei é um documento escrito, editado por uma autoridade competente e de acordo com um procedimento. Foi aquilo que eu falei sobre a minha lei. A Lei Laudo Natel, lembram disso? Procedimento específico. Também nós vamos verificar isso lá na Constituição. E que veicula normas jurídicas. Em seu sentido amplo, esse termo compreende todos os atos normativos contidos no processo legislativo. Então, o que é uma lei e para que serve? Em uma sociedade, a função das leis é controlar os comportamentos e ações dos indivíduos de acordo com os princípios daquela sociedade. Entretanto, no âmbito do direito, é uma regra tornada obrigatória pela força coercitiva do poder legislativo ou de autoridade legítima que constitui os direitos e deveres numa comunidade. Olha aí o que é que vem a ser lei sobre o prisma do direito. Então, lei, norma imposta pelo Estado e tornada obrigatória na sua observância, assumindo forma coativa. Aí você tem aí Ruggiero. O que é costume? É a reiteração constante de uma conduta na convicção de ser a mesma obrigatória. Aí nós vimos aí
o direito consuetudinário e algumas práticas do nosso dia a dia. Na falta de lei, o juiz pode decidir a questão de acordo com o costume. Doutrina é a interpretação da lei feita por estudiosos da matéria, tá? Em comentários, aulas, tratados, pareceres, monografias e etc. Jurisprudência é o modo pelo qual os juízes e tribunais se orientam nas soluções das diferentes questões. Firma-se por sentenças, decisões, resoluções ou acórdãos proferidos nas demandas. Uma informaçãozinha a mais para você anotar aí no seu caderno. Não esquece disso, tá? Lei de introdução às normas do direito brasileiro. LINDB. Né? LINDB. Certinho? Trata-se da antiga Lei de Introdução ao Código Civil, LIC. É uma norma jurídica que visa regulamentar outras normas jurídicas, determinando seu modo de aplicação e entendimento no tempo e espaço. É muito importante isso. Embora seja anexa ao Código Civil, é autônoma e aplica-se a todos os ramos de direito, exceto se o tema for regulado de forma diversa na legislação específica. Então, ela se aplica a todos os ramos do direito, exceto se ele for regulado de forma diversa na legislação específica. A LINDB, inicialmente conhecida como Lei de Introdução ao Código Civil, LIC, promulgada pelo Decreto-Lei 4657 de 42, era tratada como um conjunto de normas de introdução ao direito civil privado. Entretanto, as normas contidas não versavam apenas sobre o direito privado. Por essa razão, sofreu a alteração de seu nome através da Lei 123/76 de 2010, que entrou em vigor em 31 de dezembro do mesmo ano, passando a vigorar com a seguinte redação: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, afastando qualquer dúvida acerca da amplitude do seu campo de aplicação. Por quê? Porque ela, por ser autônoma, muito embora anexa ao Código Civil, ela operaciona em todos os outros ramos, com a exceção se naquela especificidade tem uma legislação ali, não é, muito contundente. Aí é óbvio, ela não pode ter esse choque, é claro, tá? A LINDB, ela é uma norma jurídica que visa regulamentar outras normas, compostas por apenas 30 artigos, nos quais aborda vigência da lei, e aí nós já estudamos isso, ó, vigência da lei, lembram lá da vacatio legis? A aplicação da norma jurídica, não é? E nós vimos a questão da territorialidade, né? O laconamento, o espaço, as fontes do direito, tá? As fontes do direito. Terminamos de ler o artigo 4º, tá? É lá também que ela vai falar sobre a perspectiva da equidade, tendo como objetivo, gente, qual é o objetivo? Ora, orientar a aplicação do Código Civil, diminuindo controvérsias que foram surgindo desde a sua primeira edição, 1916. Vale pontuar que se trata de uma norma atemporal, visto que serviu para introduzir diversos códigos e leis. Aí você vai lembrar, né? Nós vamos sair de 1916 e vamos lá para o de 2002. Tá? De 2002. Ainda hoje algumas pessoas gostam de ler o novo Código Civil. Tá? Olha só.
O nosso Código Penal, por exemplo, o Sutácio já deve ter falado para vocês, ele é da década de 40. Então, nós temos a todo momento a necessidade, né, de rever. E aí entra esse importante manual que vai nos dando aí uma orientação fecunda, né? Olha só, principais finalidades. Estabelecer a vigência, assim como a eficácia da norma. Nós estudamos isso no módulo 1, lá na introdução ao estudo do direito, né? Vigência, eficácia da norma jurídica. Por isso que a todo instante nós perguntávamos o que é uma norma jurídica, qual é o procedimento. E aí falamos desse termo, né? Vacatio legis. A vacatio legis, ela é o prazo entre a publicação da norma e sua vigência. Isto é, um prazo para que se dê publicidade, para que todo mundo possa conhecer essa lei. Caso a lei não traga em seu próprio texto a data de vigência, será aplicada, adivinha o quê? O artigo 1º. Olha aí, o artigo 1º. E este artigo 1º, ele diz o seguinte: 45 dias da data da publicação. Olha como um conteúdo chama o outro. Vocês perceberam por que é tão importante lá no módulo 1 nós temos aquelas aulas de introdução ao estudo do direito? Vocês vão ver que nas várias outras, né, especificidades, vocês vão precisar fazer uso lá daquele conhecimento primeiro basilar. Olha, Pedro II está ali dizendo, terminou de colocar ali no nosso chat do IPTV. Verdade, foi visto mesmo. Tá? Então, é um gancho para não deixar você lost. Que é isso? Perdido. Bacana até aqui? Então, vamos aqui comigo. Tá? Outra finalidade, estabelecer o caso de conflito das leis no tempo. Não é importante? Claro que é importante. Tá? Eu preciso ter dispositivos que, se tiver um conflito de leis no tempo, ele possa ali, não é, me orientar, ser o meu manual, o meu farol de comportamento. As leis modificam com o tempo. O direito, gente, ele é dinâmico, tá? Acompanha a sociedade e é necessário uma regra geral de funcionamento para obter um controle sistematizado, organizado, não é? Harmônico, organizacional. Estabelecer o caso de conflito de leis no espaço. Em caso de dúvidas e conflitos de interpretação, lembra lá daquela área lá que nós estamos estudando, hermenêutica e jurídica, interpretação, tá? Entre, por exemplo, as questões inerentes, lei estrangeira, lei brasileira, a LINDB soluciona tratando sobre tal competência. Critérios hermenêuticos, critérios de integração. Lembra lá aquela parte? Interpretação, hermenêutica, integração. Tá? Nem sempre o legislador consegue prever a totalidade dos fatos. Olha lá, prever, hipotético. Desta forma, para chegar a uma conclusão, caberá, assim, uma interpretação. E aí nós vimos os vários mecanismos que são utilizados para tal. Professor, é mesmo, nós vimos muito, né, dessa primeira aula aqui de introdução ao direito civil, eu tenho muito contato. E vocês vão ver que não é apenas nessa disciplina. Onde quer que agora você vá, em termos do curso, e que tenha para você essas informações, né, vocês vão ver que a base ela vai operacionar. Então, nós temos aqui, ó, o Decreto-Lei 4657 de 42 e a Lei 12.376 de 2010, né? Você sai da questão da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Por isso que você tem aí, ó, a LIC, tá? Que é a Lei de Introdução às questões do direito civil, né? A LIC, tá? E aí você tem
a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois ela é de forma autônoma, né? Ela é bem abrangente com aquela primeira exceção que nós vimos. Então, ó, autônoma do Código Civil, ela destina-se a facilitar a aplicação das demais leis e caráter universal, ou seja, aplica-se a todos os ramos do direito. Só tem aquela exceção que nós vimos. Normas preliminares à totalidade do ordenamento jurídico universal. Olha como ela é importantíssima, senhores. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela é o conjunto de normas sobre normas, visto que disciplina as próprias normas jurídicas, determinando o seu modo de aplicação e entendimento no tempo e no espaço. Ultrapassa o âmbito do direito civil, pois enquanto o objeto das leis em geral é o comportamento humano, o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é a própria norma, tá? Visto que disciplina sua elaboração e vigência, visto que operaciona na sua aplicação no tempo e no espaço, tá? E as suas fontes, Então, contém normas de sobredireito, não esqueçam disso, tá? Normas de sobredireito ou de apoio, podendo ser considerado um código de normas por ter a lei como seu tema central. Aí o Wilson Campos batalha. Olha o livro dele aí. Aplica-se a todos os ramos do direito, salvo naquilo que for regulado de forma diferente em legislação, o que, senhoritos? Específica. Terminamos de falar também, né? Funções da LINDB. Regula a vigência, eficácia das normas jurídicas, apresenta as soluções dos conflitos do tempo e também no espaço, e a dica de leitura está aí para você depois acessar o código, né? Coloca lá LINDB e os seus artigos. Lembrando que ela tem quantos artigos? 30, tá? Função, fornecer critérios de hermenêutica, artigo 5º. Estabelecer mecanismo de integração de normas, quando houver o quê? Laconamento, artigo 4º. Lembram lá que temos até as fontes do direito e ele também operaciona no critério de utilização da equidade. Garantir não só eficácia global da ordem jurídica, não admitindo o erro de direito. Artigo 3º. Então, tem funções que extrapolam a seara do direito civil. Tá? Então, aí as fontes do direito, nós vimos as históricas, que busca a origem histórica de um instituto jurídico ou de um sistema. Fontes atuais, as quais se reportam ao indivíduo para afirmar o indivíduo, né, seu direito, o juiz, para fundamentar essa sentença. Nós vimos que temos as formais, lei, analogia, costume, princípios gerais do direito. As não formais, doutrina e jurisprudência. Aqui nesse slide também ficou para vocês, não é? Quando você visualiza cada um de sua forma conceitual. Principal, a lei, as acessórias. Nós temos as demais fontes do direito, onde entra analogia, costume, princípios gerais do direito, doutrina e também a jurisprudência. Nós sabemos que elas podem ser diretas ou imediatas, lei e costume, podem ser também indiretas ou mediatas, a doutrina e a própria jurisprudência. Certinho, senhores, em base de curiosidade, coloquei aí para vocês os meios de integração do direito para aquela galera que não lembra mais como é que é. Tá bom, gente? Isso, pois, o aluno não ficar depois, rapaz, eu tenho que ir atrás dos meus slides da aula anterior, etc. Então, essas coisas que eu posso estar trazendo para vocês dentro do próprio slide da nossa semana, já fica aí
a dica de aprofundamento de leitura. Coloquei esse aí, porque vocês viram que nós temos, não é, os meios de integração. Ele falou novamente em hermenêutica, lembram? Então eu preciso ter esse cuidado, tá bom, gente? Primeira questãozinha aí, olha, para vocês relembrarem. O artigo 4º da Lei de Introdução do Código Civil, tá? E o artigo 140 do CPC tratam sobre técnicas de integração. Novamente, integração. Por isso que veio o slide anterior aí para vocês. Segundo os dispositivos, sempre que o operador estiver diante de lacuna, lembra lá do nome, lacuna, da lei, ele pode recorrer à analogia, costume e princípios gerais do direito para solucionar a questão. Dispõe dessa maneira os artigos. O 4º, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costume e princípios gerais do direito. O 140 lá do CPC, né, que ele colocou nessa época aí, coloca: o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Tá? Lá na frente, nós vamos ver aí o que o pessoal chamou, um aluno me chamou a atenção e disse assim: professor, e o novo CPC? Eu digo: jovem, procure aí esse negócio chamado de novo CPC e veja e observe lá o ano. Então a gente não pode mais chamar de novo CPC, gente. Já passou esta época. Por isso que eu disse assim, olha, na época, tá? Aí ele disse assim: o juiz não pode. Aí ele diz assim: nesse sentido, é correto afirmar que o juiz, a qualquer pretexto, será que ele pode, a qualquer pretexto, eu vou usar, pode fazer uso da equidade? E aí ele pede para julgar certo ou errado. Será que isso está correto? Né? Nós já falamos, inclusive, dessas palavras ou que generalizam demais ou que particularizam demais, tá? Então nós vimos aí que temos, infelizmente, uma falciane, né? Temos aí uma falciane. Não é a qualquer pretexto. Nós sabemos que para isso o juiz só decidirá por equidade nos casos com previsibilidade em lei. Aí sim leva o selo da verdade, o selo da qualidade de informação. Então, para a atuação dos operadores do direito, tem aí a LINDB, né, 30 artigos, tá, de 2010, e que tem ampla, né, atuação nas mais variadas ramificações do direito, certo? Exceto quando nós temos observação própria. Ainda com relação a conceituações e definições, nós vimos o que é lei. Será que é a forma moderna de produção do direito positivo? Será que é um conjunto de normas que compõem o ordenamento jurídico? É o meio competente estabelecido pelas normas jurídicas para forçar seus violadores a cumprir o que elas mandam, ou a reparar o mal causado pela violação, ou a se submeter a penas legais? Um verbete que registra a interpretação pacífica ou majoritária adotada por um tribunal. Então você percebe que ele fez aqui uma verdadeira peregrinação por várias conceituações. Então, letra A é a nossa resposta, é a forma moderna de produção do direito positivo, né? Esse conjunto de norma é a norma jurídica, tá? Nós vimos que esse meio para estabelecer, né, colocando essa submissão às penais, são as sanções, e o verbete chamamos então de súmula. Ufa, muita informação na nossa manhã ensolarada de conhecimento. E é com essa vibe que eu te convido amanhã para termos a nossa partezinha aí de direito constitucional. Muito legal também a aula, muita informação, e vocês vão ver. O módulo 1, ele foi estupendo na base do nosso conhecimento para galgarmos aí, alçarmos conhecimento nas demais especificidades do direito. Te espero amanhã e o meu muito obrigado.